Bom dia, a paz do Senhor. Deus abençoe a minha, a nossa, a sua vida de forma abundante e poderosa. Mais um dia de bênção, mais uma reflexão, mais uma meditação da palavra nesse canal abençoado. O Palavra Ouvida, o Evangelho sem fantasia. A verdade nua e crua como tem que ser dita. Fantasiar não adianta. Temos que ouvir a voz do nosso Criador e de forma que Ele queira falar aos nossos corações. Bom, eu quero falar hoje sobre vencendo traumas. E quero usar a figura de um personagem bíblico chamado Mefibosete, filho de uma geração que foi destruída vergonhosamente pelos erros de seu mentor, que era Saul, que foi rei antes de Davi. E pela amizade que Davi teve com Jonatas, filho de Saul, havia uma promessa, e essa promessa era: um dia Davi se lembraria de alguém da linhagem dessa família e o abençoaria. Bom, Davi cumpriu sua promessa ajudando esse jovem Mefibosete, salvando ele da vergonha de uma vida privada de alegria, de respeito, uma vida privada de direitos, até porque Mefibosete era vítima de situações. Mefibosete era vítima daquilo que ele não tinha feito. E Deus não é injusto. Deus, então, faria justiça sobre a vida de um filho, porque Mefibosete era um filho. E a injustiça não prevalece sobre a vida daqueles que são filhos de Deus. E quem nos dá poder de sermos chamados filhos de Deus hoje é Jesus Cristo, quando aceitamos, cremos, batizamos e seguimos o seu Evangelho. Vamos à história de Mefibosete. Ele, quando o seu pai, o seu avô, Saul, em toda a sua ignorância, cometeu uma série de erros e leva Israel à ruína, Saul então comete um suicídio. Saul então comete um ato insano, vendo o que ele causou, vendo a derrota e a vergonha que ele trouxe, não só ao seu reino, não só ao seu povo, não só à sua família, mas a vergonha que ele trouxe a Deus. Porque a nossa derrota, a nossa humilhação, a nossa condição escandalosa humilha o nosso pai. Qual é o pai que gosta de ver o filho numa situação decadente? Qual é o pai que gosta de ver o filho numa situação ruim, de coisas ruins na vida? Nenhum pai, muito menos Deus. E ali, Mefibosete, quando a babá ficou sabendo que Saul já estava morto na guerra, Jonatas, todos os irmãos e os homens da família estavam todos mortos no campo de batalha, aquela babá sai correndo desesperada e no meio do caminho cai aquele menino, há uma fratura nas pernas que o torna aleijado. E ali começa a saga de derrota. Amém? Eu quero dizer para você que trauma é o que esse homem mais viveu. E trauma é uma palavra que a gente vai estudando sua etimologia, a gente vai vendo onde ela nos conecta. E trauma é uma palavra oriunda, ela é uma palavra que ela tem a sua raiz no grego e ela mantém-nos conectado com o significado de ferida, algo que dói, algo que está aberto. A palavra trauma está ligada a isso, algo que nos fere, algo que está ali ferido, está aberto e sangra, algo que se bater dói. E no contexto psicológico está ligado a dores emocionais, está ligado a aflições sentimentais que geram uma dor moral, sentimental, que é tão doída quanto uma ferida, que a palavra trauma nos leva a ferida aberta, ferida que sangra, que dói. E nós vamos falar de traumas. Esse jovem que passou essa situação difícil, esse jovem que passou coisas na vida que ele mesmo não plantou, então não teria que colher isso, ele está vivendo uma consequência de erros, ele então se tornou uma pessoa traumatizada. Esse moço, ele se tornou algo frustrante, ele se tornou alguém angustiado,
O histórico de vida dele mostra que ele não tinha motivos para ser feliz. Estava vivendo fora de Israel, vivia no meio de um povo que não era judeus, vivia num lugar que não era um dos melhores lugares. Maquir era um homem que ajudava ele, que ajudou ele, que era tipo o dono daquela cidade, não era um homem piedoso também. E ele vivia uma situação difícil na vida dele. Se você também pesquisar a raiz do que nos conecta, qual é a definição que nos leva ao nome Mefibosete, ele vai me ligar, vai me conectar a um sentido de trauma de identidade ou crise existencial. Mefibosete, aquele que tem trauma de identidade, aquele que tem crise existencial. Esse era o significado do nome deste moço. Esse era o significado. E ele viveu o que o nome dele dizia. Ele teve um primeiro nome, que foi Merib Baal, que também é um nome ligado ao Senhor contende. A história de Mefibosete, ela começa ruim dos nomes. Troca de nome que tinha o significado sobre o Senhor está irado, o Senhor está contendendo porque está irado com o pai, com a mãe, com o povo. Vem falar de trauma de identidade, de crise existencial. A gente vai ver que tem uma linha que fala que o nome dele significava um homem que passava vergonha, um homem de vergonha. Então, a sua identidade já trazia conflitos e que trazia a ele traumas morais. Se bastasse isso, uma confusão de nomes só com significado horríveis, que trazia uma crise existencial de identidade na vida dele, dá-se a entender esse entendimento, ainda ele tinha um trauma físico, ele tinha o trauma moral, ele tinha o trauma físico, que ele tinha os pés para dentro e não andava correto, os pés dele eram tortos para dentro, ele andava com os pés para dentro. Imagina os seus pés que são para frente, serem para dentro. Assim que ele andava. Ele tinha ainda o trauma físico e ser deficiente físico, deficiente visual, auditivo, não falar, ter doenças crônicas que não têm cura. Neste contexto de época, era considerado algo maldito, era uma pessoa desfavorecida. No caso dos judeus, de Deus, e no caso dos pagãos, dos ímpios, desfavorecida dos deuses, como eles acreditavam. Eram pessoas desgraçadas, moribundas de dor e sofrimento, que se tornavam mendigos. Pela graça e misericórdia, ele não se tornou mendigo por causa desse Maquir, alguém que o ajudou. Não era um servo de Deus, não era um judeu convertido. Mefibosete, ele tinha esse trauma físico e não tinha condições de trabalhar, não era muito aceito, e tinha esposa e filhos. Ele tinha uma vida dura, tinha um nome ruim, significados ruins de seus nomes, troca de nome, que cada vez piorava mais. Um trauma físico, um aleijado, numa época que o aleijado era zombado, escarnecido, largado, esquecido, não tinha vez na sociedade, tinha mulher e filhos. Você pensa a mente a vida desse homem. Tenta entrar nesse contexto, não era tão difícil como aquela, de tanta intolerância em todos os aspectos, intolerâncias excessivamente cruéis e acirradas em todos os aspectos. Hoje, o deficiente físico, ele tem acessibilidade social, ele tem leis que o favorecem, que o ajudam e que exigem o respeito dessas pessoas, e tem chances no mercado de trabalho, nas faculdades. Naquela época, ele era um homem considerado amaldiçoado por Deus, ou para quem não queria no Deus de Israel, pelos deuses. Ele tinha um trauma emocional, porque quando ele tinha 5, 6 anos, dizem de 5 a 7 anos, a última coisa que ele lembra da família dele é alguém gritando dentro do castelo, gritando: Saul é morto, Saul é morto, os filhos de Saul morreram, todos os filhos morreram, todos morreram. E gritando com a babá: foge com essa criança, porque eles estão vindo para cá e vão matar essa criança. E aquela confusão, aquele grito das mulheres que estavam no castelo, porque era aquele momento de batalha. Todos os homens foram para a batalha, morreram todos, e aquelas mulheres, cada um por si, Deus por todas. Pega esse menino que, com 6 anos, 7, escuta desesperadamente um grito: morreram todos os homens, o pai dele, o vô dele, o tio dele. E a mulher desesperada pega e, no desespero de correr, porque estavam vindo os homens maus, cai com aquele menino e os pés se quebram e não tem ali um procedimento, então eles cicatrizam tortos
e cresce aleijado, e cresce lembrando a única coisa, a última coisa que ficou daquele castelo, daquele reino que ele viveu, foi a voz que falou: morreram todos que você ama. Esse homem tinha um trauma emocional, um trauma físico, um trauma de identidade terrível. O trauma social dele era grande. Ele morava numa cidade chamada Lodebar. O nome dessa cidade é lugar sem pasto, terra seca, terra que não é fértil, lugar que não dá para colocar animais para pastar. Era um lugar que se considerava terra seca. Era um lugar chamado lugar do esquecimento, que era um lugar ruim. Ali era complicado, e esse Maquir ali era o líder de todos, era uma vila, era um lugar de pessoas sem nações que vieram de reinos que foram destruídos, como veio Mefibosete, e viveram todo tipo de trauma possível. Eu vou terminar essa mensagem em quarta-feira. Então você vê, crise existencial, crise de identidade. Ele viveu, vamos agora para uma série de traumas, tá? Falar sobre traumas. Crise existencial. O seu nome já era algo que não dava nem prazer de ouvir. O nome dele significava, quando eles falavam Mefibosete, é como se estivesse falando assim na nossa língua: o senhor trauma de identidade, né? Então, quando ele ouviu o nome dele, às vezes o nome antigo dele, Isbosete, que significava homem de vergonha. Por que homem de vergonha? Homem que vivia vergonha, porque era aleijado, era pai, tinha filhos e não conseguia sustentar direito. Cheio de traumas. Era um homem fisicamente ruim, zombado por todos. Era um homem emocionalmente triste, porque a última recordação que ele tem forte da família é os gritos desesperados da morte de todos que ele amava. Daquela queda na fuga desesperada de uma babá, que o levou para esse lugar. E ali ele foi criado, longe do seu Deus, longe da sua cultura, longe de qualquer fator. Ele nem podia se identificar, porque ele era o único de uma linhagem que foi derrotada pela vergonha do seu avô. E outra, ele poderia morrer por ser de uma linhagem real derrotada, ele poderia morrer. Então ele não podia nem, na verdade, se revelar quem ele era. Ele carregava todos esses traumas, carregava o trauma da sociedade que o desprezava, vivendo num lugar que tinha como nome, que era um lugar esquecido, um lugar sem pasto, um lugar onde ovelhas, camelos, cavalos não poderiam viver porque não tinha pasto, tão seco. Eles tinham que buscar água não sei de onde. Era um lugar terrível. Era um lugar que, para viver, vivia de coisas ilícitas, vivia de escravidão, de vender escravo, de comprar escravo, de coisas roubadas, de despojos roubados. Não era um lugar bom, não era um lugar bom. Lodebar era um lugar de esquecimento, um lugar ruim, que não tem vida e não dá vida. E um homem que estava lá, Mefibosete, no anonimato, uma vida sofrida. A mulher dele era uma heroína, porque acompanhou esse homem mesmo com todas essas condições desfavoráveis 100% a ele. Porque Deus sempre põe na vida dos fiéis, na vida daqueles que são seus filhos, alguém para estar do lado de verdade. Não despreze isso. Bom, todos esses traumas físicos, emocional, social, espiritual, de identidade, geraram o pior de todos os traumas. Ele se sentiu excluído pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, o Deus maravilhoso que fez os céus e a terra. Então ele sentiu o trauma espiritual da rejeição da sua fé em relação a ele, da rejeição daquilo, do Deus que ele cria, da fé que ele tinha, do Deus que ele queria poder seguir. Ele não podia estar numa sinagoga, ele não podia adorar esse Deus. Ele tinha um trauma espiritual da rejeição divina. Esse é o pior trauma. Deu uma travada aqui, tive que continuar um pouquinho o outro vídeo. Esse é o pior trauma. Esse é o pior trauma. Não tem trauma pior do que o trauma da rejeição espiritual. Esse trauma culmina. Você pode ter todos os traumas, mas se você estiver bem espiritualmente, acabou. Você vence tudo, não tem outro. Eu vou continuar essa mensagem quarta-feira, vai ser uma série de mensagens, deve ser essa semana, vamos ficar nesse tema, traumas, vencendo os traumas, tá? Vou encurtar bastante, porque é longo, mas eu vou dar algumas dicas sobre traumas na figura desse personagem que eu narrei um pouquinho, muito rapidamente, para você ter tempo de ver isso aqui, para que quarta-feira eu fale mais um pouco e sexta eu fale mais um pouco sobre esses traumas, tá bom? Muito obrigado a sua atenção, que Deus abençoe e resplandeça.
Profetizo uma semana de glória, de vitória. Profetizo unção sobre a sua vida, libertação de traumas e cura divina para a sua alma. Profetizo uma presença tão gloriosa, tão viva de Deus, que você vai andar radiante, você vai andar explodindo a glória, emanando as coisas boas do Pai. E as pessoas terão prazer de estar ao seu lado e vão querer estar perto de você. Profetizo bênçãos espirituais, profetizo capacidade para que você obedeça a palavra e todas as bênçãos do obediente te alcance. Prosperidade, família abençoada, casamento, filhos, libertação de vícios, de droga, da mentira. A mentira não mente. Quem é o pai da mentira é o diabo. Não seja filho dele. Fale a verdade e doa quem doer. Amém? Deus abençoe a sua vida. Mais uma bênção nesse canal. Palavra Vida, o Evangelho sem fantasia. Aqui é só a verdade. Eita, Deus grandão.